Bancário, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, relacionada às objeções do seu cliente. Como é que você vem atuando? No improviso? Deixa eu te falar uma coisa aqui bem direta para você refletir. O seu problema de não estar entregando resultado não é a objeção. O problema é que você está chegando na objeção despreparado. E eu percebi isso comigo mesmo muito cedo na minha carreira como bancário. Porque no começo, sabe o que era que eu fazia? Eu fazia o que a maioria faz até hoje. Simplesmente eu ficava esperando a objeção, né, aparecer para só então tentar lhe dar uma resposta na hora. Aí o cliente, ele dizia, né, o que até hoje diz, né? Ah, Igor, eu vou pensar, eu não tenho interesse, essa taxa aqui está muito alto, ah, demora muito para ser contemplado. E aí eu tentava reagir a essas objeções. Mas qual era o resultado? Cara, raríssimas vezes eu conseguia contornar essa situação. E o pior não era perder a venda por causa da objeção. O pior era a sensação de que eu não tinha controle nenhum do processo de vendas. Parecia assim que cada conversa que eu tinha dependia do humor do cliente, da boa vontade, da pessoa ser simpática, de eu dar sorte no dia, né, da minha inspiração naquele momento que às vezes a gente acorda inspirado, né? Agora assim, se você, por exemplo, hoje é um gerente de relacionamento, principalmente para você, eu quero falar o seguinte: você sabe exatamente do que eu estou falando, porque a sua rotina ela já é caótica. Às vezes você não tem nenhum assistente para te ajudar. Então, sistema, a fila, reunião com o teu chefe, meta, campanha da regional, cliente que está ali esperando o seu retorno, carteira totalmente desorganizada com histórico ruim de entrega de resultado. E aí, quando surge uma objeção no meio disso tudo, você não tem tempo para pensar estrategicamente. Você simplesmente reage ali totalmente no impulso, de forma improvisada, ou até desiste logo da venda. Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente o meu resultado no banco e que eu quero, né, nesse vídeo aqui, compartilhar com você. Então, se você não estava prestando atenção, preste atenção a partir de agora. Objeção não é algo que aparece no final da conversa com o cliente, da oferta. A objeção ela nasce lá no começo. Eu vou te explicar para você. Quando o cliente, por exemplo, ele fala assim: "Ah, eu vou pensar". Na verdade, ele já decidiu isso minutos antes. Ele só está esperando a deixa para poder verbalizar isso para você. Quando ele diz que a taxa está alta, normalmente ele já não enxergou nenhum valor na proposta que você ofertou para ele, que você apresentou desde o início, quando você começou, somente num cliente PJ. Quando ele diz, por exemplo, que ele não precisa daquele produto, geralmente ele nunca foi conduzido a perceber que ele precisa sim daquele produto, como um consórcio, por exemplo, um seguro de vida, um seguro residencial, empresarial, ou seja, tentar resolver a objeção no final da conversa, sabe o que que é? É tentar apagar incêndio. E a maioria está assim. E bancário que trabalha hoje apagando incêndio, continua vivendo no improviso, é um bancário, uma bancária que vive cansado e vive com resultado totalmente imprevisível, é uma montanha russa. Tem mês que consegue, tem mês que não consegue. Então, eu mudei a minha lógica de atuação, o meu processo. Eu parei de esperar a objeção aparecer. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu passei a prever as objeções. Você sabe quais são as objeções. Antes de falar com qualquer cliente, eu fazia o seguinte: eu quero que você faça isso. Eu já mentalizava assim. Cara, eu vou ofertar um consórcio, uma previdência, uma capitalização. O que provavelmente o cliente vai pensar quando eu falar sobre esse produto? O que pode travar a decisão do cliente na hora que eu ligar para ele falar do produto, ou aqui no presencial, né? Em que momento ele pode, de certa forma, recuar na minha proposta? E eu não fazia isso de forma aleatória, eu anotava, eu criava padrões, eu observava as conversas, né? É importante registrar as conversas que davam certo e aquelas que não davam, né? Simplesmente perdia negócio. E aí eu passava a entender, né, onde o cliente perdia confiança, confiança em mim, no produto.
Entendeu? Então, onde é que esse cliente ficava inseguro com a proposta? Onde é que estava surgindo as dúvidas a respeito do produto, da oferta? E aí eu passei a estruturar as minhas conversas de forma que a objeção já fosse tratada mesmo antes de surgir. Cara, isso mudou tudo, tá? Isso mudou completamente meu resultado. Porque quando você, entenda isso, quando você antecipa a objeção, você conduz a percepção do cliente. Ele não vai chegar lá no final da conversa que você está tendo com ele com dúvidas soltas. Ele vai chegar, na verdade, com clareza de objetivo, porque você conduziu, você deu direção, você antecipou. E isso não tem nada a ver com aquele papo de manipular cliente. Não, você é transparente, ético do início ao fim. Né? Isso tem a ver com a condução profissional. Por exemplo, o gerente de relacionamento que cresce de verdade, aquele que cresce, que se destaca, que se torna referência na carreira, não é o que fala mais bonito, não é o que sabe explicar melhor o produto. Não é esse não, sabe? O gerente de carteira que é reconhecido é o que organiza melhor a conversa com os clientes. Tem giro estratégico. Eu já trabalhei com bancários iniciantes, aqueles que estavam ali começando ainda na carreira, e alguns já até começam direto como gerente de carteira, e achavam que o problema era simplesmente a falta de experiência. Ah, é porque eu não tenho experiência, é por isso que eu não estou conseguindo resultado. Não é isso não. Porque eu já trabalhei com bancários de mais de 20 anos de banco. Cara, 20 anos é uma vida dentro do banco. Tinham domínio técnico do produto, sabiam tudo sobre consórcio, seguro, tudo que você perguntava sabiam. Só que o resultado que interessa estava totalmente travado. Por exemplo, já trabalhei com gerente PF, PJ, alta renda, agro, de agência física, de escritório digital. E aí o que eu observava? Que o padrão se repetia em todos os casos. Quem reage às objeções dos clientes vai viver cansado e frustrado. Agora, quem consegue antecipar as objeções, ó, tem controle, previsibilidade de resultado. Porque objeção não vai se resolver no final da conversa, tá? Tudo que eu falei aqui nesse vídeo grava isso. Objeção não se resolve no final da conversa. Objeção você tem que evitar logo no início. Quando o cliente ele entende o contexto, e isso você tem que aprender a construir o contexto com o cliente, quando ele percebe o porquê daquela oferta que você está fazendo, você está encaixando o produto no perfil dele, quando ele sente que você está conduzindo com lógica tudo, né, a oferta, a objeção, que talvez ele começou a ter lá no início, ela perde força e aos poucos ela vai desaparecendo. E é exatamente isso que eu comecei a aplicar no banco e, lógico, né, depois eu passei aí a ensinar para bancários do Brasil inteiro, né, ao longo aí dos últimos anos. Né? Então, assim, resumindo, não é simplesmente você decorar a resposta pronta para a objeção. Não é script, frase pronta, frases de efeito, né? Como tentar fazer mágica ali para o cliente querer fechar o negócio. Não é simplesmente querer convencer a todo custo o seu cliente, como que forçando o negócio. É sobre estruturar a conversa de uma forma que a objeção ela já venha enfraquecida. Muitos dos meus alunos dizem assim, Igor, as objeções elas nem aparecem mais. Porque o cliente, ele não vai decidir no final da conversa, ele decide ao longo da conversa. E tem que começar do jeito certo, porque se começar do jeito certo, a tendência é que dê certo. Se começar do jeito errado, a tendência é que dê errado. E quando você vira essa chave, você deixa de trabalhar aí no seu dia a dia de banco ou cooperativa no improviso. Você passa a trabalhar com método, com processo. Lembra, seus resultados são consequência do processo. Né? O método ele vai mudar tudo no banco para você. Ele vai mudar a sua segurança, você sabe exatamente o que fazer todos os dias, muda a sua postura, você deixa de ser um atendente secretário para ser de fato um bancário profissional, um gerente que gerencia resultado. Muda a forma como o cliente vai te enxergar, ele vai te respeitar mais, vai te ouvir. Muda a consistência do seu resultado. Então, olha só, se você já se pegou aí pensando que sabe atender bem, mas só que você sente
que não sabe conduzir a conversa, né? Se você, por exemplo, também já sentiu que seus resultados, né? A sua rentabilidade da sua carteira para você gerir relacionamento está dependendo aí da boa vontade dos clientes. Se você já percebeu que está trabalhando muito no banco, você está perto do burnout, né? Mas não está conseguindo ter previsibilidade do resultado, parece que está sempre começando o mês do zero. Isso não é falta de comprometimento, não é falta de esforço, entenda isso, isso é falta de estrutura de processo, de passo a passo, de direcionamento. E é exatamente essa estrutura, esse processo, esse método que eu ensino na mentoria BNH. Lá eu mostro de forma prática, simples, direto ao ponto, como é que você organiza a conversa com o cliente, como é que você prevê objeções, como é que você conduz o cliente sem forçar, como é que você vai transformar essa sua rotina caótica no banco, que você não está tendo gestão, em um processo estratégico. Como é que você monta o giro da sua carteira, prospecção, negociação, enfim. Não importa se você está começando, né, na carreira bancária, sem experiência nenhuma. Ou se você, como vários meus mentorados hoje, né, e que já são destaque, já tem décadas aí de banco. Não importa se você hoje atende PF, PJ, agro, alta renda, se é de agência física, se está aí numa agência digital, né? Se você trabalha com cliente, você tem que entender. Você trabalha com decisão. E a decisão, ela se constrói quando você aprende a conduzir. Decisão se constrói com condução. Se você quer entender como é que você vai aplicar isso na prática, tá? Sem enrolação, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá eu explico como é que funciona a mentoria, como é que eu vou ajudar você a avançar para um próximo nível de resultado dentro do banco, para você ser destaque de verdade, referência, ser alguém admirado, você ter, né, a sensação de realização profissional. Então dá uma olhada depois, né, porque pode ser exatamente, né, o que faltava para você sair do improviso e começar a trabalhar com método, beleza? Esse era o recado de hoje, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.